Graça e paz. Tudo bom com vocês? Quem está feliz aqui? Diga amém. Glória a Deus, eu também. Hoje eu vou pregar para vocês, no lugar do nosso pastor. Orem pela vida do Anthony, onde teve um probleminha hoje, mas parece que está bem já. Então o pastor não pôde vir. Então a gente está aqui para cobri-lo. Uma tarefa difícil, mas vamos tentar. Glória a Deus com vocês. Estão tudo bem? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar então. Senhor meu Deus, amado Pai, eu louvo a Ti, Senhor. Louvo a Ti por privilégio de estar na Tua casa hoje, Pai. Porque estamos aqui com os nossos irmãos para Te glorificar. Viemos aqui para encontrá-los e para juntos glorificar o Teu santo nome, Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor e Te louvamos, Pai. Queremos que esse dia, Senhor, seja o primeiro dia da nossa semana para a glória e honra do Senhor, Pai. Que nós possamos entregar essa oferta como incenso agradável ao Senhor, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Tudo que fizermos aqui é para a honra e glória do Senhor. Usa a minha vida, Senhor Deus, para trazer a Tua palavra, para que possa edificar na vida dos Teus servos, na minha vida, aquilo que é a Tua vontade. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, pode se assentar. Essa semana nós tivemos a visita da nossa apóstola Tânia Teresa aqui, na quarta-feira. Foi algo surpreendente e desafiador para mim, porque eu preguei. Então foi algo bem desafiador, bem desafiador. Vocês nem sabem quanto foi desafiador. Pregar, assim, coisas que ela fala, né? Coisas que ela ensina, para ela foi algo tremendo. Mas foi bom, foi bom. Foi um teste maravilhoso, maravilhoso. Então vamos à palavra de Deus, Mateus 7, de 7 a 11. Nós vamos falar hoje sobre oração. E é um sinal realmente, a gente sempre recebe sinais, né, do Senhor. A vez passada que eu tive aqui, acho que foi a Regiane, ela abriu o culto com uma palavra que eu preguei. Hoje foi o nosso irmão Tiago. Quando cheguei aqui, ele perguntou para mim, qual a nossa maior arma? Nossa maior arma é a oração. Então hoje eu vou pregar sobre oração. Amém? E nós vamos falar sobre pedir, buscar e bater. Mateus 7 fala assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pedir e bater, buscar, revelam o quê? Um caminho de relacionamento. Amém? Então, é um processo. São 3 verbos, né, que descrevem um processo espiritual contínuo. E é isso que nós vamos aprender hoje. Oração é um estilo de vida, gente. Porque quando Paulo fala orar sem cessar, ele não está falando para você ficar o tempo todo orando. Ele está falando para ficar o tempo todo em espírito de oração. Então, pedir revela uma dependência de Deus. Buscar revela um desejo de estar no centro da vontade de Deus. E bater revela a fé perseverante. Porque você precisa bater e abrir-se-vos-á. Não é isso? Então, esse processo, ele fortalece o quê? A nossa fé. E amadurece o cristão na profundidade. Então Deus, na verdade, escreve isso, né, Jesus, para que a gente tenha um processo, para a gente entender um processo, para que a gente aprenda e evolua nesse processo. Então, orar te leva a uma evolução espiritual. Muitas pessoas oram porque precisam, mas não. A oração é uma forma de você crescer espiritualmente. Não sei se vocês já perceberam isso, quando você está num tempo de oração,
Quando você vai falar algo de Deus, algo de Cristo, quando tem uma oportunidade, você fala diferente. Porque parece que aquele tempo que você está em oração, Deus está fazendo uma obra em você. Deus está te moldando, Deus está te preparando para as coisas. Então é importante vocês terem esse entendimento também sobre a oração, além de outros. Esse é um deles. Então pedir. Pedir é o quê? É um ato de dependência. Pedir e dar-se-vos-á. Então, quando você pede, você reconhece a sua limitação, a sua dependência de Deus. Você reconhece que Deus é fonte do suprimento que você precisa. Amém? Você, além disso, você começa a conhecer mais a Deus, quem Ele é. Porque você começa a ter intimidade com Ele, você começa a perceber o quanto você precisa dEle. Na verdade é isso. Você começa, a pessoa que ora, ela fala para Deus, eu preciso de você. A pessoa que ora fala para Deus, eu dependo de você. A pessoa que ora fala para Deus, eu não faço nada sem o Senhor. Então, quanto mais você orar pelas circunstâncias, qualquer circunstância na sua vida, mais você vai sentir isso. A dependência do Pai. Amém? E essa dependência que nos leva a examinar o nosso coração. Quando você depende, você começa a se autoexaminar. Você começa a ter percepções das suas petições. Porque muitas vezes a gente pede sem a percepção daquilo que a gente está pedindo. É isso que a gente vai falar agora, sobre a motivação do nosso pedido. Qual é a sua motivação quando você está diante de Deus? Você precisa estar com o coração correto. Com que coração você vai para Deus? Então, motivação. Qual é a motivação do coração? Então nós temos que fazer algumas perguntas. Primeiro, por que eu estou pedindo? Esse pedido tem a ver só comigo ou tem a ver com aquilo que é a vontade de Deus? Esse pedido só diz respeito a mim ou diz respeito a outra pessoa? Pode ser um pedido de intercessão. Então beneficiam só os meus interesses ou beneficiam outras pessoas? Se beneficia outras pessoas, você já pode entender que você está na vontade de Deus. Porque qual que é a direção de Jesus quando ele vai assunto ao céu? A última coisa que ele fala. Pregai essa palavra, né? Fazei discípulos, né? Pregai essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei discípulos. Então, você vai ao encontro do outro. Você vai ajudar o outro. Você vai dar aquilo que você tem, que você recebeu de graça. Então, quando você, na sua oração, você pensa no outro, se ela tem a ver com o outro, você está na vontade do Pai. Porque tem muita gente que fala, mas eu não sei se eu oro à vontade de Deus. Você ora. É simples. Se você conhece a palavra, você está orando na vontade de Deus, quando você pensa no outro. E esse outro pode ser o vizinho. Esse outro não precisa ser o outro que está lá na África, porque muita gente tem essa percepção. Não, vou orar pelo outro, o outro que está lá longe. Não, o outro pode ser sua esposa, o outro pode ser seu marido. O outro pode ser o seu cunhado. Tem muitos outros próximos de você. E muitas vezes você precisa orar só por aquele que está ali do lado. Não por aquele que está na África, porque tem gente que vai orando e assim, ora pelos meninos da África, ora pela Somália, ora pela guerra do Irã, ora... Gente, não precisa ir longe não. Tem essa percepção que aquele que está do teu lado é o seu relacionamento ali, ó, dia a dia. Amém? Então, uma coisa indispensável, o coração estar alinhado com a vontade de Deus. Isso é importantíssimo. Então, importante que você, quando você se chega a Deus, você tenha fé que Ele é o suficiente para atender às suas orações. Então é pedir com fé. Hebreus 11:6 fala, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
Então orar é confiar que cada necessidade que você tem vai ter a resposta do Senhor. Mas muitas vezes não é a resposta que você quer. Isso também é importante. Mas a resposta dele sempre vai ser perfeita. Ele não responde coisa errada, tá, gente? Deus não erra quando ele responde. Muitas vezes fala, não, peraí, eu acho que o senhor não entendeu o meu pedido. Eu não estava pedindo esse marido, eu estava pedindo um outro marido. Eu não estava pedindo esse tipo de filho, eu estava pedindo um outro tipo de filho. Então nem sempre Deus responde como eu espero. E muitas vezes ele nem responde. Porque ele quer o silêncio. Ele quer que você persevere em fé. Então ele demora. Talvez ele não responda da forma que você quer. Ele te responde numa situação, de um relacionamento, de uma situação. Você está vivendo aquilo e você fala, puxa, isso aqui é a resposta de Deus. Amém? Então cuidado, porque Deus fala de várias formas. Depois que você aprende a depender de Deus, você tem que entender e convidar Deus para que, aliás, fazer com que Deus te convide para que você se aprofunde nesse relacionamento. Vou te colocar isso. Quando você buscar, isso quer dizer, eu quero me aprofundar. Não só pedir, mas buscar. Tem uma diferença. Buscar, gente, é desejar a presença. Isso é buscar. Quando você deseja que Ele esteja aqui, mesmo que Ele não faça a sua vontade. Quando você deseja que em todas as circunstâncias da sua vida Ele esteja presente. Hoje eu estava falando com a pastora, Fabi, e ela citou uma coisa, falou assim, sim, a gente pode fazer isso, mas a gente precisa orar. Ou seja, nós temos muitas ideias, temos muitos projetos, mas nós precisamos orar. Porque Paulo, o primeiro envio dele foi debaixo de oração. Eles não foram lá e falaram assim, então vamos fazer uma reunião aqui, vamos ver o que cada um pensa, não. Eles sentaram e oraram. E aí a palavra diz assim em Atos, o Espírito Santo enviou Barnabé e Paulo. Quem enviou? O Espírito Santo. Amém? Então muitas coisas nós queremos, nós desejamos, é o nosso projeto, mas Deus precisa enviar. Se você não for debaixo do envio de Deus, por melhor que seja aquilo que você pediu, vai dar ruim. Em algum momento vai faltar algo imprescindível ali. Amém? Então buscar é perseverar na busca. Vamos ler um texto aqui. Provérbios 2:1 fala assim. Provérbios 2:1. Não sei se o pessoal está tendo tempo de colocar o... Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como tesouro, escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Temor do Senhor não é medo. Temor do Senhor é saber que você não pode fazer nada sem Ele. Saber que Ele é o Pai. Saber que Ele está na direção. Saber que tudo é dele, tudo depende dele. Tudo é para Ele. Então ter esse temor, buscar como se fosse, a palavra diz aqui, um tesouro. Buscar a presença, perseverar na presença.
Então, muitas vezes um tempo de espera fortalece a fé. Não é ruim. Você não tem que ficar ansioso. Aliás, você tem que procurar o domínio próprio. Você entende como tudo diante de Deus resulta em crescimento? Mesmo o esperar resulta em crescimento se você souber esperar. Esperei com paciência no Senhor. Então a palavra fala, está cheio de versículo aí. Cuidado, que muitas vezes a ansiedade que você tem vai atrair o demônio. Porque o diabo está esperando isso para entrar nessa ansiedade. Faz você fazer coisas loucas. Não é as coisas loucas que confundem as sábias, não. É as coisas loucas mesmo, que você vai se dar mal. Porque não esperou. Porque a ansiedade foi maior do que entregar para o Senhor. Do que esperar no Senhor. Então, além disso, essa perseverança, essa busca precisa nascer aonde? Dentro de um coração sincero. Não é um modelo. Tem muita gente que vem à igreja pedindo uma receita. Fala assim, pastor, qual que é a receita na oração? Não existe receita na oração. Existe a oração de entrega. A oração onde você se derrama. Se derramar, quebrar o vaso. É assim. Se derramar, quebrar o vaso. Não dá para juntar mais. Eu me quebrei, eu me derramei. Amém? Salmo 119, 10 fala assim: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Então buscar é mais do que falar, é abrir o coração, é entregar, é deixar com Ele, e não pegar mais. Tiago 1,5 fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Então a busca sincera vai produzir uma fé para que você tenha direção e tenha sabedoria. Quando você busca na sinceridade de Deus, Ele te dá sabedoria. Ele te dá discernimento no Espírito. E discernimento espiritual é um dom que Ele quer te dar, mas que você só vai ganhar em oração, buscando. Não é só porque você precisa que Deus vai lá pim, pim, pim e acabou. Tem gente que acha isso. Não, eu estou aqui no ministério, estou fazendo, Deus sabe que eu preciso. Ele sabe sim. Mas você sabe também que você precisa orar. Por que você não vai? Ele dá porque busca mais? Ou quem busca mais recebe? Ou ele dá porque você trabalha mais? Não interessa o quanto você trabalha para Deus. Interessa o quanto você está se derramando diante dele. Buscando ele. Provérbios 27, 17 fala assim. A pastora Fabi citou esse texto hoje. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A experiência da oração também é feita em conjunto com o seu irmão. Muitas vezes, nós precisamos dessa compreensão, que a vontade de Deus é que você esteja buscando em família. Que a vontade de Deus é que você esteja buscando no corpo de Cristo junto, com o corpo de Cristo junto.
Muitas vezes batalhas que você não vai vencer sozinho. Porque muitas vezes a direção vem da vida do outro para você. Uma palavra, um entendimento, uma conversa pode iluminar a sua vida. E a gente fica lá na caverna achando que, como Elias, lá perdidos nos nossos pensamentos, achando que Deus abandonou a gente. Olha aqui, ó, Ele não te abandonou não, você tem família. Deus não vai deixar o solitário sem família, é isso que diz a palavra. Tem gente que fala, mas eu não tenho filho, olha quantos filhos aqui, cuida deles. Tem gente que fala, não tenho marido, você quer marido melhor do que o Senhor? Não reclama. Você tem tudo. As pessoas estão querendo te ajudar. Elas querem orar junto com você. Elas querem participar desse problema aí junto com você. Não se sinta sozinho, irmão. Nunca se sinta sozinho. Não faça isso com você. Porque fatalmente você vai ter um amigo. E ele está louco para que você fique sozinho. Manja a ovelha sozinho? Você já viu aqueles Discovery? Quando fica um, sai, né, da manada ali, e o leão só está olhando. E as hienas só estão verificando. Até um elefante que parece ser forte, se ele ficar sozinho. No mundo espiritual não tem pessoas fortes. Nós dependemos, nós somos todos fracos. Nós dependemos de Deus. Então não esteja sozinho. Eu clamo para você, não esteja sozinho. Não fique sozinho. E quais são os frutos de uma busca sincera? Se você perseverar na oração, se você tiver palavra, se você tiver adoração, se você tiver profundidade, se você tiver intimidade, se você tiver comunhão com o corpo de Cristo que transforma, vai fazer o quê? Fortalecer a sua fé. E aí os frutos vão acontecer. Aí as coisas vão começar a acontecer. Vai refletir nas suas atitudes, vai refletir nos seus relacionamentos, vai transformar o seu interior. Vai tirar essa barreira que você tem com relação às pessoas, com relação ao mundo espiritual. Vai fazer você crescer e se libertar. Muitas pessoas pensam que é vindo aqui na igreja, confessando os pecados, orando com o pastor, desligando, ligando, desligando, religando, ligando de volta, e vai dar tudo certo. Acabou. Não. Irmão, isso é só a primeira fase. Amém? Buscar é deixar de ser um exército de um homem só. É fazer parte de um exército mesmo, de pessoas afins, de irmãos afins. E isso precisa ser um estilo de vida. Não pode ser só no momento que você está precisando. Não pode ser num tempo que você está passando por um estreito, por um vale. Tem que ser em todo o tempo. Eu vou te perguntar, não precisa responder. Você tem parceiros de oração? Tem pessoas que oram com você, não por você, com você? Se você não tem, você vai buscar essa semana. Se você não tem, pode me ligar. Eu vou fazer uma parceria com você. A gente vai, uma vez por semana, a gente vai orar junto. Precisa orar junto. Porque na oração que você mostra o que você precisa, e o irmão está ouvindo. E o irmão vai orar, vai interceder por você. Quando dois estão orando, o mundo espiritual é destruído. Satanás não aguenta.
Bater. Bater significa o quê? Perseverança. Diante da porta, você bate. Não abriu, você bate de novo. É bater e continuar batendo, é um processo. Não é simplesmente bater e esperar. Não, é bater, bater de novo, bater de novo, bater de novo e não desistir de bater. Revela também a confiança que você tem que ele vai atender. Porque se você para de bater, é porque você não confia que vão abrir. Não é encher o saco de Deus, tá, gente? Não é assim, aquele bilhetinho, não esqueça da minha calói, sabe? Põe ali, põe ali, põe ali, põe ali. Não é isso. Porque a porta, ela simboliza o quê? As promessas de Deus. A porta significa que existe uma resposta atrás dessa porta. Então existe a promessa atrás dessa porta. Eu tenho que bater. O quanto você bateu? Já me fizeram essa pergunta, por incrível que pareça. Quanto eu tenho que orar, pastor? Tipo assim, o cara já quer desistir, né? Quando o cara te faz a pergunta, porque ele já está... Quanto eu tenho que orar para esse rapaz aí se converter? Quando eu tenho que orar para que ela saia da UTI? Quanto eu tenho que orar? Vou responder, para não ser indelicado. Tem gente que acha que eu sou bravo. Eu não sou bravo. Você tem que orar até Jesus voltar. Ou até você morrer. Ele voltar para você. Ou até o Senhor pôr a mão no teu peito e falar, para. Porque de vez em quando ele fala. Não ore mais. Não foi isso que Deus falou para Samuel? Não ore mais por ele. Não ore mais por Saul. Cara, se Deus falar isso com alguém, meu Deus, eu choro. Jesus ilustra essa percepção por meio de uma parábola. Vamos ver aqui. Lucas 18:1 fala assim. Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Eu estou lembrando de uma coisa, gente, tem gente que acha que isso aqui está falando de Deus, não é Deus, tá? É um contraponto de Deus, porque Deus não é juiz iníquo. Só para ilustrar, isso aqui não é a figura de Deus, é o contraponto de Deus. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, bem, que eu não temo a Deus, nem respeite o homem algum, nem respeite a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A viúva perseverou, ela não desistiu, ela insistiu e ela teve a resposta. Então, Deus chama você para quê? Para uma oração perseverante. Mas Deus nem sempre vai responder no tempo que você quer. Cuidado, porque muitas vezes você está isso de chegar lá e você desiste. Você está uma esquina e você desiste. Você está 5 minutos e você desiste. Minha esposa orou por mim 10 anos.
10 anos. 10 anos eu levando ela para o culto, ficando na porta. 10 anos eu falando para ela que Deus estava em todo lugar. Você acha que Deus mesmo está lá em cima, um homem de barba olhando para a gente? Misericórdia, menina. E ela não falava, ela só orava. Até que um belo dia, no meu último filho, Gabriel, que hoje já faz 35 anos, quando ele estava aos 9 meses, quase 9 meses, ela começou a ter sangramento. Ou seja, ia perder o filho. E era o filho que a gente... Sabe aquele que você faz tudo certinho? Um convênio médico antes, espera dar o prazo, aí começa, não, vamos lá, ter lá no São Luís, médico bom e tal. Sabe aquele que você faz tudo certinho? Era esse aí. E uma bela noite, eu vou contar isso, mas é uma coisa assim, para você entender, a gente sempre aumenta um pouquinho, né? Então você o mais, assim, aquilo que aconteceu mesmo, tá? Foi assim, uma noite, ela estava reclamando, ela tinha passado, não, acho que tinha passado no médico, não me lembro se ela tinha passado ou ela ia passar naquela semana. Ela começou a ter sangramento, foi algo inesperado, assim, a gente já estava ficando meio maluco. E aí ela tinha aquela semana, ou tinha passado, eu acho que ela tinha ainda. Mas enfim, chegou uma noite, eu fui para o banheiro, eu via que ela orava sempre, eu falei, vou fazer esse bagulho aí, de repente funciona. Vou fazer a minha reza aqui. Fui lá no banheiro, o melhor lugar para se orar é o banheiro, vocês sabem disso, né? Preciso falar. Aquele negócio de quarto de oração, melhor lugar é o banheiro. A acústica é boa, é maravilhoso. Só não pode ir depois que fizer o número 2, porque aí fica estranho. Mas assim, se você for naquele tempo que está legal, é bom. E eu estava lá orando, falei assim, a oração foi bem essa, foi simples. Falei assim, eu chamei, não sei se chamei de Senhor, eu chamei, se você curar minha esposa, eu vou na sua igreja. Foi isso. E fui dormir. Dormi. No outro dia na mesa, tomava o café junto. Quando ela levantava ainda para fazer café para mim, hoje é o contrário, né? Aí ela falou assim, puxa vida, eu fiquei tão tranquila depois que você falou aquilo para mim. Falei, oi? Como? Falou assim, você falou aquilo para mim. Falei, eu não falei nada para você. Eu fui dormir. Falou, não, você falou. Eu falei o quê? Falou assim, não, você me cutucou, eu não estava dormindo, não estava conseguindo dormir. Aí você falou assim, eu já falei com Deus, Ele vai te curar. Glória a Deus. Aleluia. Eu não lembro disso. Eu não lembro disso. E ela foi curada e eu estou aqui. Deixa eu me recompor aqui. Então, perseverança, gente, não é uma insistência vazia. Perseverança não é insistir no vazio. Perseverança é crer na promessa de Deus. Que você e a sua casa vai servir Ele. Minha esposa orou por 10 anos. Sabe o que é isso? Uma mulher orar por 10 anos? Eu vou te falar. Mesmo que você não veja, quando estiver descendo o seu caixão na lápide, aquela pessoa que você orou vai estar se convertendo. Você crê? Mesmo que você não veja, essa oração vai falar na eternidade. Nenhuma palavra que você pronunciou e intercedeu por essa pessoa vai voltar vazia. Creia, irmã. Creia, irmão. Já aconteceu. Isso é ter fé, já aconteceu. Romanos 8:28 fala assim:
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus pode responder de uma forma diferente. Deus pode responder não naquilo que você quer ouvir, mas permaneça na vontade, que a vontade dele é boa e perfeita. É agradável. Talvez muitas vezes não agradável para você, mas é aquela vontade, aquilo é bom, perfeito e agradável. Creia. E bater, insistir em bater, revela a profundidade que você está buscando. A profundidade que você quer achar. A profundidade que você tem fé naquilo que está atrás dessa porta. Só isso que revela. Então não pare de bater. Não pare de persistir. Você precisa desse relacionamento mais profundo. Amém? A oração, ela é um relacionamento, não apenas uma lista de pedidos. Vou fazer uma lista. Já fez a sua lista? É igual o pessoal ia para a Marcha para Jesus, né? A igreja, na outra reencarnação, a igreja que eu fazia parte, a gente era um dos que coordenava a marcha. E a gente levava os pedidos no pé. Vocês estão achando estranho? Vocês já fizeram isso, né? Fala aí. Não é uma lista. Muitas vezes Deus nem quer que você ore essa lista, então não leva a lista diante de Deus, não. Muitas vezes Deus nem quer que você ore, quer que só você clame, que você chore, que você louve. Você não sabe. O momento de oração é um momento que você vai falar com seu pai. Você não sabe o que ele vai falar. Tem gente que fala com Deus como se ele fosse um daqueles objetos lá que você põe uma moeda e sai o que você quer. Lá você aperta um botão e sai aquilo que você pediu. Não. Nosso Deus fala. É o único Deus que fala. Aquelas estátuas lá, aquelas coisas, não fala. Mas Deus fala. Você vai como? Num relacionamento, você vai só para falar? Não adianta você, não vou orar assim, vou orar por isso, vou orar por aquilo. Não, vai diante de Deus. Não precisa levar os seus pedidos, Ele já sabe. E eu vou te falar, eu vou mais a fundo aí. Para um pouco de orar por você. Comece a orar pelo outro. Deus já conhece o que você precisa. Pode até falar para Ele: Pai, o Senhor conhece o que eu preciso. Agora eu quero orar por isso, por isso, por isso. E como Deus responde? Deus vai responder, muitas vezes, trazendo um conforto, trazendo paz. Se você está sem paz com uma situação, ore mais, você está orando pouco. Eu estou aflita com isso aqui que pode acontecer, ou que já está acontecendo. Se você está aflita, está orando pouco. Porque eu te garanto, se você orar o suficiente, você vai ficar em paz. Se você ainda está sentindo isso, é porque você não rompeu aquele lugar no mundo espiritual que é para você romper. Talvez não seja uma vez só, talvez você precise várias vezes, mas uma hora vai romper. Você vai sentir paz. Você vai falar, como Cristo falou: seja feito a sua vontade. Seja feito a sua vontade. Você acha que se a vontade do Pai for feita, você vai ter algum problema? Você acha que se a vontade do Pai foi feita, você vai perder alguma coisa? Você acha que se a vontade do Pai for feita, alguém vai perder? Uma coisa que eu quero alertar, abrir um parênteses: cuidado quando você orar pelo seu inimigo. Orar pelo seu inimigo. Porque Deus vai querer converter ele. Deus não vai querer matar ele.
Muita gente não sabe disso. Aí começa a orar pelo inimigo, ele se converte, fica uma bênção, fala... Não era essa daí, não. Primeira coisa que Deus faz é converter a pessoa. Tem gente que acha que vai parar de orar pelos inimigos aí. Então, o que é pedir, buscar e bater? É parte de um processo espiritual. Presta atenção nisso. Pedir é reconhecer dependência. Buscar é se aproximar do Senhor na profundidade. E bater é perseverar. É fé. É confiar que a porta vai ser aberta. Amém? Então é um processo que vai te fortalecer na fé. É um processo que vai trazer crescimento e profundidade de caráter espiritual. Sabia que você aprender espiritualmente forja um caráter espiritual. Não sei se você já viu pessoas que têm caráter. Eu já tive uma pessoa do meu lado, viveu comigo muitos anos, morreu com 65 anos, meu pai. Ele tinha um caráter. Cara, o cara não tinha dívida, não tinha... O cara era reputação ilibada. O negócio era muito sério com ele. O negócio era no bigode. É isso que você vai ganhar de Deus. Um caráter nesse nível, mas espiritual. Amém? Então buscar, pedir, fortalece o quê? Prepara o seu coração. Quando você pede, você vai preparando o seu coração. Qualquer circunstância que for acontecer, quanto mais você pedir, mais o seu coração vai ser preparado para qualquer situação. Você vai se fortalecer nisso. Buscar amplia o conhecimento de Deus. Você cresce em Deus. Você cresce no conhecimento dele. Porque você está buscando na palavra, você está buscando na oração. Você ora a palavra. Isso é uma coisa que precisa também aprender, orar a palavra. Muito importante. E bater, fortalece a perseverança. Amém? Então, esses três caminhos juntos produzem o quê? Uma vida de oração profunda. E uma vida de constante transformação. Tem gente que fala assim, eu não estou crescendo espiritualmente. O que está acontecendo? Parou de orar. Parou de buscar na palavra. Não cresce. Não tem como crescer, gente. Porque a palavra, a oração são combustíveis. É como você ficar sem comer. Você vai emagrecer, daqui a pouco vai começar a sentir coisas tonturas, vai começar a ficar fraco. E se ficar muito tempo, vai morrer. Quantas vezes você ora? Outra pergunta, quantas vezes você come no dia? Lembra aí. Só 3? 4? Está sempre beliscando? Oração é isso. Quantas vezes você come? Se você não está comendo, você vai morrer. Ou já está morto. Está na UTI já. Porque oração e palavra são alimentos. Amém? A fé cresce, a comunhão se fortalece. Aprende-se a descansar no Senhor, isso é muito importante. Descansar. Muita gente está muito atribulado, não consegue descansar porque não orou o suficiente, não ora o suficiente. Deus sempre age, Deus sempre faz o melhor. Amém? E daqui para frente, como vai ser? Essa palavra aqui, para que foi? Para mim? Para você? Para quem foi? Então peça a Deus com humildade. Busque com sinceridade. Persevere nele. Bate com perseverança. E tudo isso que você está pensando hoje vai vir através da graça. Não é porque você sabe, não é porque você é bom, não é porque você tem nível escolar,
não é porque você ora bem, não é porque você fala bem. Só mais uma para terminar, eu prometo. Deixa eu lembrar o nome dela. Linda ela. Eu lembro da figura dela. Uma negra, uma senhora. Hoje eu vejo que ela é baixinha, mas na época que eu orava com ela, ela era um monstro para mim. Eu estava fazendo parte da intercessão da igreja, a gente se reunia num quartinho, essa mulher orava. Quando ela orava, meu querido, meu Deus, ela começava a abrir a boca, o céu descia. O céu descia. O espírito era tão denso que dava para cortar. A gente ficava dentro de uma nuvem quando ela estava orando. Já teve com alguém assim? Peça para Deus, Ele vai te mostrar. Deseje, deseje, deseje. Senhor, meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Essa palavra eu creio, Senhor Deus. O Senhor me incomodou muito hoje e está falando sobre isso para os seus servos. Nem sabia que ia ter esse movimento do Espírito, essa graça. Eu te agradeço por isso, Pai. Te agradeço, Senhor. Que essa palavra esteja no coração dos meus irmãos, Pai, assim como entrou no meu. Senhor, a partir de agora, possa cravar no espírito deles, Pai, o desejo de orar mais, Senhor. O desejo de estar mais diante do Senhor. O desejo de estar no lugar secreto, Pai. O desejo de fechar a porta, Pai, e orar até acontecer, Pai. E orar até acontecer, Senhor Deus. Que eles creiam, Pai, que o mais interessado é o Senhor. Mas antes, Pai, o Senhor precisa forjar neles um coração que vem do Senhor, um entendimento que vem do Teu Espírito, uma direção que vem do Teu Espírito que já habita dentro deles. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Recebe, Senhor, recebe a nossa atenção, recebe a nossa mente, o nosso coração e nos dá, Pai, nos dá esse espírito de adoração e de oração que nós precisamos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor é bom. Senhor é bom, Senhor é bom, Senhor é bom, Senhor é bom.